Eu saudo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quero, desde já, convidar aos irmãos para meditarmos na palavra de Deus que se encontra no vídeo do pastor Leandro Quadros. Mas antes, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe este vídeo para que a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas. Essa batalha envolvia a ressurreição de Moisés. A ressurreição de Moisés. Mesmo que eu concorde, e Ellen White, profetisa adventista, que nós queremos diga em Primeiros Escritos, página 164, que o corpo dele não pereceu. E no Patriarcas e Profetas 478, ela fala que o corpo foi escondido pela questão da idolatria. No Desejado Todas as Nações, ela já fala que a disputa não foi por causa da idolatria, a disputa foi o quê? Ressurreição. A questão de ser um ponto de vista, por exemplo, defendido pelos adventistas, não é defendido só pelos adventistas a ressurreição de Moisés, essa compreensão de Judas 1:9. Ao assistir o vídeo do pastor Leandro Quadros, um homem de Deus, um homem que tem um conhecimento elevado, ele fala de Judas, capítulo de número 1 e o verso de número 9, que segundo ele, a profetisa Ellen Gold White, Deus revelou para ela que Judas, capítulo 1, verso de número 9, era uma disputa do arcanjo Miguel contra o diabo, disputando o corpo de Moisés. Este livro de Judas tem inspiração divina? É sobre este assunto que vamos meditar e vamos tentar extrair o melhor para nós. Eu não quero desfazer nada da crença da Igreja Adventista, que foi propagada pelo pastor Leandro Quadros em um debate do Vejam Só, há 3 anos atrás. Vamos resumir Deuteronômio, capítulo de número 4 e o verso de número 2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Esse primeiro verso que estamos começando a refletir, Deus já se apresenta a Moisés no deserto, dizendo para que ele falasse para a nação de Israel que não aumentasse palavras que ele falou aos profetas, e nem diminuireis dela. Essas palavras foram ouvidas por toda a nação de Israel lá no deserto. E vamos agora pegar um texto aonde o próprio Deus fala através do profeta Amós: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então a gente começa a entender o que Deus está revelando ao seu povo. O cuidado de ver aquilo que Deus mandou. E Deus deixa uma recomendação mais forte ainda. Vamos abrir as nossas Bíblias? Deuteronômio, capítulo de número 13 e o verso de número 1. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvireis as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. O que Deus está falando para a nação de Israel
lá no deserto, através de Moisés, o servo, escolhido e obediente a Deus para servir a Deus como Deus manda. Presta bem atenção. Deus disse que um sonhador de sonho aparecer, ou um profeta começar a falar palavras que Deus não falou, não acredite nele. Porque Deus está provando você para ver se você cai nas lábias dele. Mas você, sendo pessoas escolhidas de Deus e tendo discernimento da palavra verdadeira, você não vai cair. No livro de Êxodo, capítulo de número 1 e o verso 5, todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Esse texto é um texto que Moisés reescreve, porque o período desse texto é 400 anos antes de Moisés ter nascido. Foi quando o povo de Jacó, que passou a se chamar Israel, foram para o Egito. 70 almas. Estava escrito nos pergaminhos do povo antigo, que escreveram para testemunhar esse evento. E mais de 400 anos depois, quando Moisés assume a liderança, ele chega no deserto e diz essas palavras. Deuteronômio capítulo de número 10 e o verso de número 22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Comece a compreender esse personagem chamado Moisés. Ele está falando as palavras inspiradas por Deus, porque ele é um profeta verdadeiro. Ele não é um profeta mentiroso. Ele está falando as palavras que Deus tinha dito há 400 anos atrás. 70 almas entraram no Egito. Imagine agora se Moisés tivesse dito que foram 75 almas que entraram no Egito. Seria uma contradição. Moisés estaria mentindo. Moisés não seria o profeta verdadeiro de Deus. Salmos, capítulo de número 33 e o verso de número 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Um outro verso, mais embaixo. Salmos, capítulo de número 33 e o verso de número 9. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Com quem Davi aprendeu isso? O Gênesis, aonde Deus diz que faça os animais e foi feito, que faça as plantas e foi feito, que faça os peixes que foi feito, que faça a luz, o sol, a lua, as estrelas. Então, Davi está falando, inspirado por Deus, nas palavras que ele recebeu dos seus pais. Imagine agora, se os seus pais tivessem ensinado a Davi errado, e Davi tivesse relatado outras palavras. Vamos para o ponto principal desse vídeo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Judas, capítulo de número 1 e o verso de número 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Qual é a inspiração de Deus nesse texto? Existem esses ensinamentos? Será que Deus revelou a algum dos profetas? Em Deuteronômio, capítulo de número 34 e o verso de número 5. Assim morreu ali Moisés,
servo do Senhor na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Quando a gente lê esse texto, o texto está dizendo que morreu Moisés ali, na terra de Moabe. Vamos continuar o verso 6. E sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Então, nesse verso de número 6, mostra que houve um sepultamento. Quem sepultou? Deus? Sim. Mas vamos entender agora. Sempre os seus anjos são os mensageiros para fazer a obra. Então cremos pela própria palavra que quem sepultou o corpo de Moisés foram os anjos de Deus, a mando de Deus. E para entender melhor que Deus faz as coisas do jeito que Ele quer e não quer que ninguém distorça, como já vimos nos textos anteriores, vamos continuar a leitura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Começa a entender. O povo foi para a região aonde Moisés foi sepultado. Ficaram lamentando a morte de Moisés durante 30 dias. Mas ninguém soube, porque Deus preservou para não dizer o lugar que foi sepultado. E aí muitos podem pensar muitas coisas. Será que não foi por causa da idolatria? Tem sentido. Mas vamos entender melhor o texto de Judas. De onde Judas tirou essas palavras? Inspirado por quem? Por Deus? Não. Judas não tem inspiração divina sobre este verso. Em Judas, capítulo de número 1, verso 9, Judas diz que o arcanjo Miguel estava disputando o corpo de Moisés com o diabo. Imagine vocês um livro e de encontro aos ensinamentos de Deus. E o impressionante é que a profetisa da igreja adventista, Ellen Goldwhite, diz que Deus revelou para ela que aquele texto de Judas capítulo 1, verso 9, Deus revelou para ela que era a ressurreição de Moisés. Impressionante. Deus deixou de revelar o seu povo que escolheu para revelar a profetisa Ellen Goldwhite. Devemos ter o maior cuidado para não cairmos em armadilhas como esse tipo de ensinamento. Imagine agora se alguém dissesse a vinda de Jesus seria tal dia. Alguém disse que Deus revelou para ela o dia da vinda de Jesus, mas Deus apagou da mente dela para que ela não dissesse ao povo. Reflita. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que assistiu esse vídeo. E se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe a todos.